Olá, estudantes do sexto ano. Nesse vídeo vamos falar sobre concordância verbal. Você lembra o que é isso? Não? Então vamos entender melhor. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre notícia. Você lembra também algo sobre notícia? Vamos ver juntos aqui? Acompanhem comigo. Vamos relembrar então aqui juntos, né? Então que a notícia, ela tem como objetivo informar ao leitor sobre um acontecimento, tá? Que acontecimentos são esses, professor? Bom, lembre-se, né? A notícia ela fala sobre temas recentes, sobre acontecimentos que nós chamamos de instantâneos. Eles só fazem sentido de serem divulgados se eles aconteceram no mesmo dia ou ainda no dia anterior, né? Então não faz sentido eu divulgar uma notícia que aconteceu uma semana ou de algo que aconteceu há um mês atrás, certo? Então essa característica é bem importante que você precisa lembrar. O que é diferente da maioria dos textos, porque tem uma espécie de validade, né? Um texto que tem data de validade e depois ela não tem uma utilização, né, tão legal, digamos assim, né? Certo? Então, o que mais sobre a notícia? Ela trabalha com fatos, certo? O que são fatos? São situações que são comprovadas, né? São levantamentos de dados, de informações e não são opiniões, né? Então, são fatos. Pode ter alguma espécie de opinião dentro de uma notícia? Pode, né? A fala de um especialista, por exemplo, né? Mas não do jornalista, porque a notícia ela procura ser sempre imparcial, que é quando ela não tem opinião, né? Então, ela tem um papel mais de informar, de divulgar um acontecimento, do que aquele de opinar, por exemplo, né? Então, fatos são situações comprovadas e a opinião, ela pode ou não ser comprovada. Nem sempre ela é, né? Então, ela pode ser diferente de uma pessoa para outra, por exemplo, certo? Que mais? Então, o jornalista ele não pode tomar ou não deve tomar partido, né, ao apresentar os fatos, então, dentro de uma notícia. Agora vamos falar sobre oração. Você lembra o que é esse conceito dentro da língua portuguesa? Então, vamos relembrar. Então, oração é uma frase que possui dentro dela um verbo, tá? A quantidade de verbos é a quantidade de oração que eu tenho, né? Então, por exemplo, eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Tenho dois verbos, duas orações. Três verbos, três orações e assim sucessivamente, tá? Então, sempre a quantidade de verbos representa a quantidade de orações. Mas o que é, então? É uma frase que possui verbo e essa frase ela é estruturada da seguinte forma. Tem um sujeito e tem o predicado. Vamos ver aqui um pouquinho, então? Acompanhem lá. Sujeito, então, é de quem falamos e o predicado é o que falamos sobre ele. Por exemplo, eu tenho uma frase, né, que eu vou perguntar para o verbo. Então, André viajou ontem. E eu pergunto para o verbo, né? Quem viajou ontem, né? Quem viajou? Então, eu tenho a resposta que é André. Então, André seria o meu sujeito e viajou ontem formaria o meu predicado. Tudo que não é sujeito é considerado, então, o predicado. Perfeito? Então, sujeito, então, é um termo essencial da oração, né? É o ser sobre o qual se faz uma declaração. No entanto, uma das palavrinhas que forma, então, o sujeito é mais importante que as demais, pois ela é propriamente o termo sobre o qual se diz alguma coisa, que nós chamamos essa palavra, então, principal, de núcleo do sujeito. Observe aqui o exemplo. A programação é aberta ao público e gratuita. Então, o meu sujeito é a programação. As duas palavrinhas formam um sujeito. Mas a palavrinha principal entre a e a palavra programação é a palavra programação. Portanto, programação é meu núcleo e o a que acompanha, né, é considerado, então, artigo. Perfeito? Vamos lá. E a concordância verbal, ela ocorre de que forma, pessoal? Né? Então, concordância verbal tem a ver com verbos, certo? Então, é a relação estabelecida, então, em forma harmônica entre sujeito e verbo. Então, sempre que o sujeito está no singular, o verbo no singular.
Quando o sujeito está no plural, o verbo também estará no plural. Olha os exemplos. O cão latiu, um cão só. Os cães latiram, então muda de latiu para latiram, de acordo com o singular ou o plural, tá? Sujeito composto, a regrinha é que o verbo sempre vai para o plural. Então, Jean e Carlos estudaram, então mais de uma pessoa, portanto, estudar. Bacana? Então, neste vídeo nós falamos sobre concordância verbal, espero que vocês tenham gostado. Até breve.